estou aqui com o Flávio hoje e a gente vai falar um pouco com vocês sobre startups e inovação na área da educação. O nosso tema vai ser a criação de startups na área da educação, inovações educacionais na atualidade. Eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente eu atuo como professora na educação infantil do Centro Educacional Ricardo Moisés Júnior e também no ensino fundamental pela Prefeitura de Juiz de Fora. Eu sou formado em Economia aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente trabalho no CRIT, dando suporte às startups e em auxílio aos empreendedores de forma geral. E hoje a gente vai passar agora aqui um pouco, para vocês, que a gente vai falar hoje, um pouco da nossa agenda. A gente vai começar com as inovações. Como que faz para inovar na nossa área da educação? E o que é isso, as inovações? E em seguida a gente vai dar as oportunidades. Como que a gente vai fazer para inovar na educação? Depois vamos falar um pouco das startups. O que são as startups? E como criar uma startup? As ferramentas para a gente criar ela. E depois, por fim, a gente vai falar quem pode auxiliar nessa criação dessas startups para auxiliar a gente na educação também. Então, primeiramente vamos tratar com relação à conceituação de inovação, Como é que a gente pode conceituar isso antes da gente começar a tratar aqueles outros assuntos que a gente já passou pela agenda? Essa forma conceitual é de extrema relevância. A inovação, a gente tem uma definição, a inovação em sentido comum é a introdução de uma alteração no andamento regular das coisas, tudo aquilo que a gente faz fora do comum, o pensar fora da caixa. Em outros termos, é a introdução de uma novidade, aquilo que a gente coloca de novo em alguma coisa que a gente está fazendo, em algum processo que já é comumente realizado. Mas indiretamente relacionada ao empreendedorismo. A gente tem uma nova definição, mas muito parecida, que segue na mesma linha. Na linguagem própria do empreendedorismo, é geralmente utilizada para se referir àquele conjunto de novidade que, de fato, gera um resultado positivo para a empresa, como lucro, solução de problema, ocupação de mercado ou outras opções. E aí a gente tem duas formas de inovação que a gente comumente trata, que é a inovação incremental e a inovação radical. Com exemplos fica mais fácil da gente entender. A incremental, a gente tem o exemplo ali do televisor. A gente, com o passar do tempo, a tecnologia foi aumentando e propondo inovações incrementais ao longo dos anos. Como vocês podem ver, uma televisão começou de uma forma bem básica há muito tempo atrás, e aí a gente tem toda a evolução dela, passando desde preto e branco para colorida até chegar nos modelos que a gente tem atual. Ou seja, o objeto principal desse produto não mudou, que é, no caso, transmitir uma imagem de acordo com os sinais. Já no caso de uma inovação radical, é o que a gente tem uma mudança total naquilo que a gente está trazendo e está entregando desde o princípio. No caso, a gente tem um exemplo aqui dos discos de vinil, que no caso era transmitir a música, para quem estivesse portando esse produto, e ao longo do tempo a gente vê a evolução passando para a fita, para o CD, para os MP3, e agora a gente vê esse recurso até no celular. A gente trata como radical porque a gente pode perceber que atualmente no celular, por exemplo, ele não só faz as funções de música, mas todas as outras funções que se tem, como a realização de ligações, hoje em dia com os aplicativos. Então a gente trata esse tipo de inovação como uma inovação radical. E agora vamos falar um pouco das oportunidades da inovação na educação. E como que isso se dá? O empreendedor tem que ter a sensibilidade e a capacidade de perceber e agarrar as oportunidades em geral. E isso surge
dos desejos e necessidades insatisfeitas. Quando você tem alguma coisa que você vê um problema, essa é a hora de você empreender, de você inovar. E essas oportunidades, elas auxiliam no aperfeiçoamento do negócio, estão em qualquer lugar e exigem grandes esforços. E essas oportunidades de inovações, elas surgem a partir de quê? Da mudança na economia brasileira, por exemplo, em novos hábitos e costumes que nós temos no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vivência, na exploração de hobbies, por lazer, alguma coisa que a gente tenha visto que tem oportunidade para isso, e na observação de tendências. No nosso dia a dia a gente observa muitas coisas e isso nos chama a atenção se a gente colocar um olhar observador para isso. Então, isso pode gerar uma oportunidade para a gente inovar. E dentro da educação, nós temos como inovação, nós trouxemos 2 exemplos aqui de qualificação de professores, que um dos exemplos é o TED. Ele é um evento global e são pequenos vídeos em que pessoas falam pra gente sobre vivências do seu dia a dia. São vídeos em que a gente pode buscar conhecimento a partir deles. E a gente pode encontrar eles no YouTube ou então agora em aplicativo. O TED criou um aplicativo para facilitar o nosso acesso. E isso acrescenta muito na nossa capacitação como professor. E tem também o HandTalk, que é um aplicativo de Libras, onde a gente tem a facilidade de encontrar conhecimento a partir dele, porque eu até utilizei muito ele na minha graduação, onde foi que me ajudou a construir o meu conhecimento sobre Libras também. Ele me ajudou muito a entender o que era a Libras na nossa vida. E isso pode ser um grande agregado de valores para a gente. Então agora vamos tratar com relação à conceituação de startups. Não sei se todos vocês já ouviram falar desse termo, mas ultimamente ele vem sendo muito mencionado, tanto na televisão como na internet. É um termo que realmente vem crescendo muito, até pela disseminação do empreendedorismo. Cresceu o empreendedorismo, cresce essa cultura de startup, essa disseminação da conceituação. Então vamos lá. Primeiramente, com relação à conceituação, a gente trouxe essa frase do Steve Blank, que é uma das pessoas mais dedicadas dos seus estudos com relação às startups, dedica os seus estudos com relação às startups. E ele define em um dos seus trabalhos que startup é uma organização temporária. O que a gente até destacou ali, organização temporária, o que a gente quer dizer com isso? É um momento que a empresa tem. A empresa nem sempre começa uma startup e vai até o final sendo uma startup. Muito dessas empresas que têm um crescimento muito grande e que já passaram por essa fase, elas mudam. Depois de um tempo, depois conseguem uma receita maior, conseguem realmente mostrar o seu modelo de negócio, elas deixam de ser startup. Então a gente fala que é uma organização temporária, é uma fase da empresa. E a gente cita até como exemplo, o Uber já foi uma startup, o Nubank, que é aquele cartão roxinho, já foi uma startup. Mais um exemplo, aquela máquina de meios de pagamento, o Stone, que a gente vê em várias lojas, em vários estabelecimentos, já foi uma startup e hoje são empresas consolidadas no mercado, então já deixaram de ser startups. E elas são projetadas para buscar um modelo de negócios escalável e repetível. O modelo de negócio eu já tinha mencionado há um tempo atrás com vocês. O que é? Modelo de negócios é como você cria valor, desenvolve e entrega esse valor para o seu cliente.
ou seja, como tudo acontece na empresa, no seu negócio, na sua startup, e também como você, por exemplo, pode captar recursos financeiros, como vai ser sua fonte de receita, qual vai ser a sua proposta de valor do seu serviço, do seu produto, quem vai ser os seus segmentos de cliente, tudo isso é tratado no modelo de negócios, né? E aí, nas startups, eles são de forma escalável e repetível. O que a gente quer dizer com escalável? Escalável quer dizer que a gente consegue aumentar altamente as suas vendas sem aumentar na mesma proporção dos custos, ou seja, a gente começa a ter uma lucratividade maior com os produtos, então a gente começa a subir bem, né, com uma taxa muito alta a venda dos produtos, né, dos serviços, sem aumentar necessariamente na mesma proporção os custos. Então a gente começa a ter um resultado muito mais satisfatório e muito maior. Então isso que a gente chama de escalável, a gente consegue escalar facilmente um determinado produto. E de uma forma repetível, a gente consegue replicar uma mesma solução, a gente consegue replicar para vários clientes. E por fim, da definição que a gente está usando como base, que a gente consiga atuar num ambiente de extrema incerteza. Por que a gente traz isso? A gente não tem certeza nenhuma com relação às startups, é tudo muito incerto, é tudo surpresa, né? Apesar de ser um termo, além de ser um termo novo, né? A gente também trabalha com uma incerteza que a gente não sabe, não tem como prever, é tudo muito novo. Por um exemplo que a gente pode citar com relação a um comércio, por exemplo, uma padaria, a gente consegue facilmente analisar os custos que a gente tem numa padaria, e com isso a gente consegue prever uma receita de acordo com o número de clientes que passar por ali, então é algo mais previsível. Já nas startups não tem previsão, a gente tem um ambiente de incerteza. Então pessoal, agora a gente vai tratar um pouco como criar uma startup. Nossa intenção aqui não é passar detalhadamente, mas sim mostrar os principais caminhos que podem ser feitos para criar uma startup, e depois a gente vai entrando em detalhe de acordo com a necessidade ou interesse de vocês. No final do vídeo nós vamos estar disponibilizando o contato por e-mail, e vocês podem estar solicitando algum material para entrar mais em detalhe de alguma ferramenta ou de algum passo, ou se não, propriamente tirar uma dúvida com a gente. Então assim, igual eu falei, a gente vai mostrar os grandes passos, entrar em detalhe é um novo caminho que a gente vai tratar posteriormente. Vamos lá então. A gente subdividiu os pontos de como criar uma startup de 4 formas. O primeiro com relação ao desenvolvimento da ideia, ou seja, você tem uma ideia de forma ampla, você deseja detalhar, né? Ou se não, até escolher entre várias ideias que você tem, qual é a sua melhor ideia. Como você faz isso? Tem alguma forma que a gente pode utilizar? A gente indica uma ferramenta que chama Análise 360, uma ferramenta disponibilizada, até o material que a gente tem, que vai poder estar passando para vocês, elaborado para Endeavor. Nessa ferramenta vocês podem identificar, caso vocês tenham apenas uma ideia, vocês vão poder identificar quais os pontos dessa ideia podem ser melhorados. Depois disso, que a gente identifica qual ideia desenvolver, qual ideia tem maior potencial, a gente passa para o ponto que a gente vai falar de definição do perfil do cliente. Ou seja, a gente vai definir como é o seu cliente. E aí a gente usa uma ferramenta que chama mapa de empatia. Como o próprio nome já diz, empatia. Nós vamos a gente ter a capacidade de sentir o que o outro está passando. Então a gente vai ter a capacidade de sentir e de tentar traçar um perfil do nosso cliente. E isso é muito importante para a gente definir o que a gente vai estar criando com o nosso produto ou serviço. Depois que a gente passa esse ponto, a gente vai para o terceiro ponto, que é a definição da solução. Nós vamos definir o que a gente vai entregar para o nosso cliente.
A gente traçou quais são os problemas do cliente, traçamos o perfil do cliente, então agora a gente vai definir qual a solução a gente vai entregar para esse cliente. Por fim, no quarto ponto, a gente tem um modelo de negócios. A gente já tratou disso na definição de startup e agora a gente vai tentar colocar ela em uma ferramenta, no Canvas, né? Provavelmente vocês já ouviram falar. A gente vai tentar mostrar de uma forma visual como tudo vai acontecer no negócio de vocês, na ideia que vocês têm, no produto ou serviço que vocês vão trabalhar. Então, antes de tudo, eu gostaria da gente passar por aqueles 4 pontos. Só mais um detalhe, é destacar o perfil do empreendedor. Aqui nós temos um processo, né, de como que se dá a formação do empreendedor, como ela se constrói, partindo desde lá do princípio, onde se tem a formação empreendedora, até lá o final desse processo, que a gente considera que são os retornos financeiros que se tem com determinada ideia, com determinado empreendimento. Então vamos lá, passando ponto a ponto. No primeiro aqui, nós temos um empreendedor, né, que a gente vai destacar ali o primeiro ponto como sendo a educação e a trajetória, ou seja, como é formado, como o empreendedor consegue conhecimentos, né? É o primeiro ponto ali em que vai determinar o início de tudo, né, das características empreendedoras. E ali vai ser um ponto onde a pessoa, o interessado, vai buscar conhecimento sobre o mercado, sobre empreendedorismo como um todo, né? Tem vários treinamentos na internet, no fim da apresentação a gente vai passar mais uns canais que vocês podem procurar para saber mais sobre o assunto empreendedor. O segundo ponto que a gente tem etapa de ideia, é quando o empreendedor ele tem uma ideia, desenvolve uma ideia, ele começa a conhecer todo o mercado, toda a atuação dele, tudo aquilo que ele vive, né, na vida dele, e começa a ter ideias, né, identificando oportunidades, identificando problemas de pessoas, é aquilo que a gente tratou anteriormente também, é onde que vai ter a ideia inicial, e isso a gente vai começar a trabalhar. A gente começando a trabalhar essas ideias, a gente passa para o terceiro ponto, que é a validação. A validação é a prova de conceito do negócio, ou seja, é quando você começa a desenvolver com todas as ferramentas, a gente vai passar essas ferramentas aqui, algumas principais, eu acho que tem infinitas ferramentas aí no mercado para vocês validarem e ter certeza que o negócio tem viabilidade. Então, a gente vai ser nesse momento do empreendedor que ele vai verificar se tem viabilidade, ele vai começar a trabalhar para ver se tem viabilidade. Se tiver viabilidade, ele começa a captar clientes, começa a ter recurso, né? E aí nesse momento em que ele começa a fazer toda a operação de um negócio, de uma ideia, ele passa por um momento de tração. Tração é a fase onde todas as hipóteses já estão validadas e é o início de um processo acelerado de vendas, ou seja, já teve uma venda lá no início, na fase anterior, começou a ter venda e agora a gente vai começar a tracionar mesmo, a acelerar essas vendas, ter um recurso financeiro maior e o que vai permitir a gente ganhar a escala. Escala é aquele ponto de escalabilidade que a gente tinha falado no Startups, né? Desafio de organizar a empresa, cultura, treinamento e processos, aumentando a venda do produto ou serviço. Então, vai ser o momento que a gente vai aumentar de forma exponencial, né, as vendas ou as receitas, a gente vai ganhando escala no mercado. Passando para o último ponto, é o ponto em que a gente vai ter o acesso a grandes lucros, ou nem sempre a grandes, mas a um lucro considerável. Então é o retorno que a gente está tendo sobre tudo que a gente começou desde lá no princípio de adquirindo a característica, os conhecimentos empreendedores. E aí que a gente vai começar a ter uns resultados maiores e chegando ao fim desse processo do empreendedor. E aí, não só para uma ideia, não só para um negócio, esse processo se repete sempre quando a gente está trabalhando com novas ideias, novos empreendimentos, novos negócios, novos serviços, e isso se encaixa para os professores quando vão buscar soluções com alguma ideia de criação de um aplicativo, de uma plataforma, todo esse processo se encaixa.
Partindo agora para o desenvolvimento de ideias, que foi aquele primeiro ponto dos 4 grandes que passamos. Provavelmente vocês, no nosso vídeo, vocês não estão conseguindo ler cada detalhe desse, mas no final da apresentação a gente vai disponibilizar um e-mail, mais uma vez lembrando, né, para vocês verem em detalhes todos esses pontos. E também a gente está dando para vocês acompanharem. Então, dando início aos 4 grandes pontos, né, que a gente tratou anteriormente. O primeiro com relação ao desenvolvimento da ideia. Muito provavelmente vocês não estão conseguindo ler nesse vídeo o que está escrito aqui, mas a gente vai estar disponibilizando a apresentação para vocês acompanharem também. Então, tudo que eu fui indicando aqui vocês podem conferir na apresentação que está sendo exibida juntamente com esse vídeo. No primeiro ponto ali, a gente tem um campo para a gente descrever qual a ideia do negócio. Lembrando que essa é a ferramenta de análise 360 que a gente faz sobre uma ideia. Para cada ideia que você tem, você deve desenvolver uma vez essa ferramenta. São 3 grandes pontos que eu vou começar aqui agora. O primeiro é qual é a sua ideia de negócio. E aí a gente restringe a 4 linhas, principalmente para vocês definirem de forma rápida. Não começar a dar muitas voltas, porque quando a gente começa a explicar muita coisa, a gente deixa o foco principal de lado. Então aqui a gente quer que seja definida a ideia do negócio de forma rápida, no máximo 4 linhas. No segundo grande ponto que nós temos, vocês vão definir qual o problema a sua ideia de negócio resolve, também de forma rápida, né? 4 linhas aí para vocês definirem no máximo. Ou seja, qual o problema você está resolvendo do seu cliente? Um cliente que não tem problema, você não tem como vender sua solução. Então não tem que existir um problema para você conseguir vender o cliente. E você vai começar, e vai ser mais fácil provar isso quanto maior for o problema desse cliente. Então nesse segundo ponto, a gente vai definir isso. Qual o problema a gente está resolvendo do cliente? E a gente vai estar especificando aqui. O terceiro grande ponto dessa ferramenta, e o principal, é esse mapa perceptual que vocês estão vendo aí. É esse círculo em que tem várias perguntas aqui em volta e vocês vão ter que ir respondendo de acordo com esses pontos. Desse lado aqui, nos aspectos internos, estão as características mais voltadas para o perfil empreendedor. É o ponto que a gente chama mais importante da ferramenta, porque é ali que estão suas paixões, o que vocês gostam de fazer, o que vocês gostam de trabalhar. E isso vai ser determinante para o sucesso de um negócio, da ideia que você vai ter. Do lado de lá, a gente tem os aspectos externos. Os aspectos externos têm mais a ver com o produto. Todas as perguntas ali estão relacionadas ao produto, ao serviço que vocês estão desenvolvendo, à sua ideia. E aqui, conforme vocês forem respondendo todas as perguntas, tanto dos aspectos internos quanto dos aspectos externos, tem todas essas perguntas aqui, vocês vão ligando ponto a ponto. Por exemplo, você respondeu essa aqui, né? Essa é a resposta. O outro ponto você respondeu aqui, o outro aqui, o outro aqui. Nisso tudo, vocês vão ligando os pontos, e conforme você vai ligando os pontos, vai se formando uma rede. E a gente fala que quanto mais a rede está na forma externa, ou seja, mais para a borda aqui do círculo, melhor ela, maior o potencial que ela tem. Isso não quer dizer que a sua ideia vai dar certo, vai ser um fator determinante para dar certo ou não, mas as chances são maiores. Por quê? Porque as respostas estão convergindo aos pontos mais externos. Esses pontos externos condizem com o melhor desenvolvimento dessa ideia. E quando a gente tem alguns pontos mais de uma forma interna, pegando aqui no centro do círculo, significa que a gente tem que desenvolver certos pontos da nossa ideia. Então, quando a gente pode comparar 2 ideias que a gente tem, uma ideia está mais aberta, a rede está mais aberta, então ela muito provavelmente ela tem um potencial maior do que uma outra ideia que está mais concentrada no meio. Caso você só tenha uma ideia a ser trabalhada, vocês podem analisar e verificar quais pontos você pode estar trazendo do meio para a ponta, e aí você vai melhorando o potencial dessa ideia.
Bom, com relação ao outro grande ponto que trabalhamos, que é com relação ao perfil do cliente, a gente traz a ferramenta do mapa de empatia, ou seja, aquilo que a gente já falou também, a gente vai tentar se colocar no lugar do cliente. Esse é até uma das definições da empatia, a gente tentar se colocar no lugar do sentimento do outro. E aí a gente tem 6 grandes quadrantes ali para a gente preencher. O primeiro, a gente vai se colocar no lugar do cliente e tentar colocar o que ele vê, o que o nosso cliente está vendo, o que ele está enxergando com relação à ideia que a gente está tendo, ao mercado da ideia que a gente está tendo, dos problemas que a nossa ideia está resolvendo. O segundo quadrante, que é o de cima, a gente vai descrever o que ele pensa, o que ele sente com relação a isso. A gente está entrando nos sentimentos do cliente, tentar definir o que eles estão pensando com relação com algo relacionado à nossa ideia de negócio, de produto, de serviço que a gente está tendo. O terceiro quadrante a gente vai tratar do que ouve, o que o nosso cliente ouve das pessoas que estão ao redor deles, aos amigos, aos parentes, todas as pessoas que estão relacionadas e à volta dele. O quarto quadrante vai mencionar, a gente vai descrever o que o cliente fala e faz com relação àquele produto, ao nosso produto, ao serviço, aquilo que a gente está propondo, o que ele está fazendo e o que ele está falando, né? Outros 2 grandes quadrantes que a gente coloca aqui, que eu considero de grande importância, a gente vai descrever quais são as dores do cliente, o que ele está tendo de dor, né? Quais são as dores que ele está tendo que a nossa ideia vai estar resolvendo, né? Então aqui é um ponto de grande importância, porque vai ser a partir dele que a gente vai verificar se o nosso problema, a nossa ideia está resolvendo um problema do cliente. O último grande ponto dessa ferramenta é quais são as necessidades. A gente vai colocar todas as necessidades, tudo aquilo que o cliente está querendo, a gente vai descrever ali ponto a ponto. Lembrando que essa ferramenta, né, assim como as outras que a gente vai mostrar posteriormente, elas são entendidas melhores quando a gente tem algum exemplo. Então a gente vai disponibilizar também um exemplo dessa ferramenta para que vocês possam aplicá-las. Agora nós estamos representando aqui para vocês e apresentando, né, o Canvas da proposta de valor, que é uma ferramenta extremamente útil para a gente definir o que a gente vai entregar para o cliente, a solução que a nossa ideia vai entregar para o cliente. Os pontos aqui vocês vão ver também que nesse vídeo que eu estou mostrando, eles estão pequenos, mas na apresentação que está em conjunto vocês vão conseguir vê-los em detalhes. Aqui a gente tem 6 quadrantes a ser preenchidos, 3 ali do lado do cliente, do perfil do cliente, e 3 aqui na proposta de valor, aquilo que estamos propondo de valor para o nosso cliente. Então ali a gente já tem mais ou menos feito, né, que a gente usou na ferramenta passada, que foi o mapa de empatia. A gente está traçando todos os pontos com relação ao perfil do cliente, aquelas pessoas que vão comprar o nosso produto, o nosso serviço. Então lá a gente começa a preencher lá, tarefas do cliente. O que o cliente tem que fazer? Lógico, algo que está relacionado à sua ideia de negócio, que o cliente tem que fazer no dia a dia dele, que tem a ver com a sua ideia, com aquilo que você está propondo. Você vai descrever todas as tarefas de forma bem simples mesmo, ponto por ponto, mas assim também sem entrar em detalhes, né? Sem entrar muito em detalhes, apenas frases pequenas com relação às tarefas que ele tem que fazer. Lembrando também que esse a gente vai ter um exemplo para vocês entenderem de forma clara o que eu estou querendo dizer. Vocês pegam a conceituação que a gente está dando nesse vídeo e junta com os exemplos que a gente vai estar mostrando, e aí você vai entender e vai ficar de forma mais clara para vocês. O segundo quadrante que a gente vai preencher é com relação aos ganhos. O que os clientes pretendem ter de ganhos com relação à nossa ideia. O que ele vai ter de ganho? O que ela vai propor? O que eles esperam ter, né? O que os clientes esperam ter com a nossa solução. E por último aqui, um ponto importante que a gente já fez também no mapa de empatia: quais são as dores, quais são os problemas do cliente, e que a gente
vai estar ajudando a resolver com a nossa ideia, com o negócio que estamos criando. E aqui a gente tem a segunda parte dessa ferramenta, que é a parte de proposta de valor. A gente vai descrever o que a gente está entregando de valor para o nosso cliente. E aqui a gente tem 3 quadrantes também que estão interligados em algum daqueles 3 quadrantes do perfil do cliente. Esse criador de ganhos está ligado com esse daqui, que são os ganhos que o cliente tem que ter. Ou seja, com os ganhos que o cliente pretende ter com o nosso produto, o que a gente vai entregar? O que a gente está criando de ganho para o cliente? Então aqui a gente vai descrever o que o nosso produto, o que o nosso serviço vai criar de ganho nesse quadrante. Nesse quadrante aqui, no segundo, a gente vai ter os produtos e os serviços. Nós vamos descrever o que a gente está entregando na proposta de valor. Pode ser que a proposta de valor que a gente está entregando tem mais de um produto, tem mais de um serviço, pode ser um kit, pode ser alguma coisa. Aqui a gente vai descrever todos esses produtos e todos esses serviços, tudo que a gente está entregando para o cliente e satisfazendo o ponto lá que a gente tratou primeiramente, que são as tarefas do cliente. O que a gente está fazendo aqui que vai auxiliar lá, o que a gente vai entregar aqui que vai auxiliar ao cliente realizar suas tarefas. Por último, a gente tem o que a gente chama de alívio das dores, ou seja, o cliente tem uma dor. Então, o nosso produto, o nosso serviço, ele tem que aliviar as dores do cliente. A gente pode chamar de analgésicos, de remédios. É a parte que a gente vai tratar o problema do cliente. É aqui que a gente vai verificar. O nosso produto, o nosso serviço, a nossa ideia vai resolver um problema? E aí que vai testar essa viabilidade também do nosso negócio. Vai ajudar a criar hipóteses com relação à viabilidade da nossa ideia, do nosso negócio. Ela está resolvendo o problema? Se não resolver um problema, não adianta nada. Nossa ideia não vai ter quem compre, não vai ter demanda para comprá-la, né? Então, compromete o negócio, compromete a ideia, né? Passando dessa ferramenta, no último ponto a gente tem a ferramenta Canvas, que ela vem sendo muito utilizada para descrever um modelo de negócios, né? Ou seja, como tudo acontece dentro da empresa. São 9 quadrantes em que a gente vai descrever como que a gente cria, desenvolve e entrega valor para o nosso cliente, ou seja, como tudo acontece do nosso negócio, da nossa ideia que a gente está tendo. Ultimamente ele vem sendo muito falado, vem crescendo a sua aplicabilidade, é uma ferramenta de extrema relevância e que ajuda a gente a ter uma percepção de forma geral mesmo no início do negócio. Lá no canto a gente vai ter o primeiro quadrante, que é com relação aos segmentos de cliente. Vocês vão determinar quem são os seus clientes e de forma bem específica. Por exemplo, você cria uma solução para professores, um aplicativo para professores, mas ele só será utilizado por professores do ensino médio. Ele não tem aplicabilidade, por exemplo, para professores do ensino fundamental. Então, ali vocês vão colocar o quê? Quais são os segmentos de clientes que vocês estão abordando? Pode ser um, pode ser mais, nós vamos citar o exemplo de um. Vocês estão atendendo a demanda, o seu segmento de cliente são os professores do ensino médio. Então, vocês vão colocar esse nicho lá, vocês vão colocar segmento de clientes, professores do ensino médio. Passando aqui, a gente tem um outro quadrante, que é a oferta de valor. É aquilo que a gente está dando de valor para o cliente. Para aquela galera que a gente colocou lá, aqueles clientes que a gente colocou lá, o que vocês estão entregando de valor? Isso pode ser tangível, pode ser intangível, pode ser uma plataforma que vocês estão fazendo web, isso vocês estão entregando de valor, um serviço para ele, um valor mesmo, realmente um valor que você está dando e que vão fazer esses clientes pagar de certa forma o que vocês estão falando. Então aqui você vai colocar realmente de formas tangíveis ou intangíveis. Vocês podem estar entregando uma facilidade de realizar alguma tarefa, uma facilidade de realizar alguma coisa que o professor tem que estar realizando. Então isso é uma oferta de valor. Aqui embaixo a gente tem o campo de canais. A gente vai estar determinando como a gente vai entregar essa oferta de valor para o segmento de clientes. Aqui pode ser transportadoras, pode ser correios, pode ser através de uma plataforma web, né? É o canal que você está entregando valor, a facilidade para os professores, por exemplo, né? Então
uma plataforma é um canal, é como realmente você vai entregar para o cliente a oferta de valor. Em cima a gente tem com relação ao relacionamento, o que a gente está fazendo, o que a gente vai ter que fazer para fidelizar o nosso cliente, como a gente vai estar trazendo o cliente para próximo da gente, como a gente está retendo esse cliente e mantendo ele sempre em contato com a gente. São as práticas em que vai trazer esse relacionamento bem forte mesmo entre essas duas partes. A gente está criando a ideia tanto e com o nosso cliente, né? Aqui embaixo, de uma forma mais clara, a gente tem as fontes de receita. As fontes de receita não tem muito mistério, é aquilo que a gente está gerando, como a gente vai gerar receita, como a gente está gerando recursos financeiros, como a gente está monetizando o nosso negócio, né? Então aqui não tem muito mistério. Vai ser a venda de um produto, a venda de um serviço, é isso que vai estar gerando recursos financeiros para a gente. Passando para cá, a gente passa para o recursos-chave, né? Os recursos é tudo aquilo que a gente vai ter que ter para fazer o negócio acontecer. É tudo que a gente vai ter que ter mesmo, né? Tudo que a gente vai possuir para fazer isso tudo acontecer no nosso modelo de negócios, né? Isso aí pode ser também, né? O que a gente falou, o acesso à internet, são pessoas, são todos os recursos que é necessário ter. E acima aqui a gente tem tudo que a gente precisa fazer, são as atividades chaves. O que a gente tem que fazer? Um processo de seleção de colaboradores para um determinado serviço, a gente precisa fazer a manutenção de software, isso tudo é tudo que a gente vai realizar para estar fazendo no negócio. Outro ponto que a gente tem, outro quadrante, é com relação às parcerias chaves, ou seja, quais são os parceiros essenciais para fazer o negócio rodar. Quem são aquelas pessoas que estão junto a nós para fazer tudo acontecer com relação ao nosso modelo de negócio. E o último ponto que a gente tem aqui, que é o nono quadrante, é com relação às estruturas de custos. As estruturas de custos, vocês vão descrever ali todos os custos que o seu negócio gera, todos os custos que você tem que ter para fazer isso tudo acontecer. Isso aí pode ser gastos com salários, manutenção de plataformas, né, de interação pela internet, manutenção de computadores, enfim, vocês vão detalhar ali todos os custos que se tem. Isso sempre em forma de quadradinhos e de papeizinhos que vocês vão ver, que o exemplo que a gente vai demonstrar também vai trazer. Bom, com isso a gente termina as 4 grandes ferramentas em que a gente trabalhou e agora a gente vai começar a passar para vocês quem vocês podem buscar para auxiliar nesse desenvolvimento. O primeiro grande centro que a gente chama e que tem uma atuação muito boa em todo o Brasil, e ele ajuda desde negócios tradicionais até startups, até grandes, pequenas e médios empreendimentos, que é o Sebrae. Ele está presente em todo o Brasil e vocês podem buscar a unidade física mesmo que eles estão auxiliando de alguma forma, quanto a forma online mesmo que a gente tem hoje em dia, e eles disponibilizam bastante ferramenta. Inclusive essas ferramentas que a gente utilizou ali, principalmente a análise 360, ela foi um material desenvolvido tanto pela Endeavor, né, que em parceria sempre com o Sebrae e também pequenas empresas, grandes negócios. Voltando aqui, a Endeavor, eles é um grupo de conhecimento, um dos maiores grupos de disseminação de conhecimento empreendedor. É uma organização muito conceituada no Brasil e de respeito. Você faz cadastro grátis no site, tem diferentes materiais, não só esses que a gente está passando, mas muito outros, né? E tem muitos cursos importantes e vale a pena vocês darem uma conferida. Terceira plataforma que a gente indica também é com relação a Startse. A Startse é dedicada ao trabalho com startups, à disseminação de conteúdo e conceitos de startup. Então tem muitos materiais que vocês podem trabalhar lá e ver também, se cadastrar nessa plataforma. Lembrando, para quem tem uso aí do Instagram, eles fazem algumas postagens muito interessantes, né, no Instagram, no Facebook.
e também vocês entrando no site deles. Além de todas essas, né, a gente destaca também a importância dos blogs, né? Tem muitos blogs que trazem reportagens e textos mesmo, né? Muito bem escritos com relação ao empreendedorismo, e a gente só vai aumentando esse conhecimento. Outro canal que a gente destaca são as pequenas empresas e grandes negócios. Tem a assinatura da revista física, em que a gente destaca também, que vai sempre dando um panorama de forma mensal na criação tanto de startup quanto de micro e pequenas empresas. Então é uma grande fonte de conhecimento que a gente tem, né? E aí a gente passa por uma outra instituição, que é a Fundação Estudar, formada, né, por grandes jovens engajados e querendo desenvolver cada vez mais assuntos de empreendedorismo. E aqui eu destaco alguns cursos que eles têm, como um exemplo de um que eu pude estar participando, que é o autoconhecimento na prática. Eles vão começar, nesse curso, eles começam a tratar lá no início daquele processo que a gente já viu, que a gente está tratando as características empreendedoras. Então ali você está se autoconhecendo, se autodescobrindo, e quando você faz algo relacionado, você cria um produto, um serviço, tem uma ideia com algo relacionado, que você tem conhecimento, isso ajuda demais para o prosseguimento na sua carreira empreendedora. Então a Fundação Estudar ajuda bastante nisso. E por último, os grandes pontos ali que a gente tem na cidade de Juiz de Fora. Para quem é da cidade de Juiz de Fora, pode estar buscando um conhecimento, um atendimento de forma presencial no CRIT da UFJF, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ele está trabalhando diretamente com a parte de proteção ao conhecimento, transferência de tecnologia, e a área que a gente está ligado lá, que é o atendimento ao empreendedor, é a incubadora de base tecnológica, né? É onde que eu trabalho diretamente, em contato com empreendedores, quem chega lá querendo mais informação com relação às práticas empreendedoras, as ferramentas utilizadas pelos empreendedores e aos cursos que a gente tem para oferecer lá no CRIT. E aí, a gente lá no CRIT, a gente tem o que a gente chama de incubadora, né? A gente tem uma diferenciação, o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora. São dois locais em que vocês podem buscar auxílio para desenvolver uma ideia. A incubadora, que é o que a gente tem lá no CRIT, ela vai tratar a inserção de empresas no mercado, ela vai proporcionar assessoria e consultoria gerencial, legal e administrativa. Ela vai permitir uma interface com pesquisas acadêmicas e ela vai utilizar e oferecer infraestrutura compartilhada e subsidiada. No CRIT a gente tem um ambiente que são salas para as empresas incubadas, além de dar todo esse suporte gerencial que a gente falou anteriormente. E são diferentes de aceleradoras. Aceleradoras, apesar de ter alguns pontos parecidos, eles têm um foco diferente, né? Então aí a gente já tem uma forte interação com o mercado de forma acelerada mesmo, como o próprio nome já diz, aceleradoras, né? E a gente enfrenta rapidamente a realidade do mundo de negócio. Rapidamente a gente é colocado no negócio, não tem muito tempo de treinar, de se preparar, não. A gente já está no mercado, já é colocada para atuar, que vai ser a melhor forma da gente aprender. A gente testa a viabilidade do negócio com isso, a gente vê se o negócio é viável e a gente trabalha com isso. Um outro ponto é a mentoria intensiva, ou seja, pessoas que estão acompanhando de perto, pessoas especialistas, que são mentores, que estão acompanhando de forma intensiva dentro dessas aceleradoras. E um último ponto que é de grande importância e que fazem negócios crescer de uma forma mais rápida é o aporte de capital. As aceleradoras aportam capital, botam dinheiro no negócio mesmo. Com isso, a gente, conforme eu já tinha falado do CRIT, eu passo também para apresentar um programa que a gente tem para quem é de Juiz de Fora pode estar participando. Ele, a princípio, a gente está trabalhando com ele de forma semestral. A gente começou uma nesse mês agora, nesse mês de novembro, né, do ano de 2018. Provavelmente vai terminar por volta do meio do ano de 2019.
E no segundo semestre de 2019 a gente vai estar dando início novamente a esse programa. O que a gente quer? A gente vai estar tendo um acompanhamento próximo a vocês, a quem tiver interesse, de estar passando aqueles 4 pontos da criação de startups que a gente tinha trabalhado, que é o momento em que a gente está definindo a ideia. A gente vai tratar, né, nesse programa, a gente vai ajudar o empreendedor a definir essa ideia. O segundo ponto, a gente vai estar ajudando o empreendedor a definir o perfil do cliente, o que o cliente quer, quais os problemas do cliente que a gente vai ter que resolver com a nossa ideia. No terceiro ponto, a gente vai estar trabalhando a parte que a gente vai estar definindo a solução, o que a gente está criando para resolver um problema do cliente, né? Quais são as soluções. A gente vai aplicar, além da ferramenta que a gente exemplificou aqui na apresentação, a gente vai estar mostrando outras ferramentas que podem estar ajudando o cliente, o empreendedor a definir a solução para o cliente, no terceiro ponto. No quarto e último ponto, a gente também vai trabalhar a parte de modelagem de negócio. A gente vai utilizar o Canvas e outras metodologias e ferramentas que vai estar ajudando a gente definir qual será a modelagem de negócios da nossa ideia, do nosso produto, do nosso serviço. Com isso a gente finaliza a nossa apresentação. Nós queremos, eu e a Bárbara, nós queremos agradecer pela atenção e espero que a gente possa ter despertado a curiosidade, né, que é o principal intuito dessa palestra, despertar a curiosidade para a criação de novas ideias, principalmente no ramo da educação. A educação, a gente vê que tem vários pontos que podem ser melhorados, então a gente tem diversas oportunidades, diversas necessidades, e é isso que a gente pretende com essa palestra, com essa apresentação, despertar mesmo o interesse de vocês a pensar em soluções para clientes, para os alunos, né, para pessoas que possam estar comprando esse aplicativo, para a gente melhorar a forma da educação no Brasil. Então, a gente, lembrando mais uma vez, a gente vai estar colocando os nossos contatos, né, o nosso e-mail, para vocês estar entrando em detalhes nas ferramentas, tanto para a gente poder enviar um material para quem tiver curiosidade e necessidade, e também para tirar dúvidas com a gente. A gente está à disposição para responder qualquer dúvida, e agradecemos mais uma vez a atenção de todos vocês. Obrigado.